Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, ainda aqui diretamente de Fortaleza. Do ladinho do hotel do Fluminense, será que passa ali pro hotel do Fluminense Vojvoda? Algum treinador vai para ali já para ser contratado? Acho um pouco provável, né? Mas a realidade, o cenário é que com o Mano Menezes fora do Fluminense, os auxiliares também, o Mano Marcão é o primeiro que assume. Mas quem vai assumir em definitivo? Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, como eu já falei, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aí também, pra geral que tá querendo saber quem vai ser o técnico do Fluminense, o próximo técnico do Fluminense. Até agora, na gestão Mário Bittencourt, vale lembrar, tá? Ele chega, o Diniz já tá no comando, tem o Oswaldo de Oliveira, aí ele é efetivado o Marcão pra reta final do ano, chega o Odair Hellmann, é efetivado o Marcão pra reta final do ano, vem o Roger Machado, é efetivado o Marcão pra reta final do ano. Aí vem o Abel Braga, ele sai, o Diniz é quem assume, fica por quase cerca de 2 anos no Fluminense até ser mandado embora. O Marcão é efetivado por 2 jogos apenas, o Mano Menezes assume e é mandado embora agora. O primeiro nome que eu vou analisar para saber é Marcão. Eu botei alguns nomes, a gente fez live ontem à noite, né? E então eu vi pela internet também vários nomes que estão sendo mais colocados pela torcida do que necessariamente especulados, né? E o Marcão, cara, acho que já foi a vez do Marcão. Ele já teve 3 chances, poderia ser uma dessa agora? Poderia, mas o Marcão toda vez que assumiu com uma missão bem definida e para terminar um campeonato. A gente está na 2ª rodada, não é a hora do Marcão assumir, acredito que nem ele queira. Eu acho que se ele assumisse dessa vez agora, 30 de março, convenhamos, ele tá virando treinador e tá sujeito à demissão e nem ele quer isso, nem o Fluminense quer isso. Quer ele como auxiliar efetivo ali, né? Auxiliar contínuo. Então, Marcão, acho que tá descartado. A última, inclusive, passagem do Marcão, efetivação, não deu muito certo, justamente pelo vestiário mais pesado do que ele tinha em 19, 20 e 21. Outro treinador, cara, é Renato Gaúcho. Esse aí tá sendo muito pedido pela galera. No caso do Renato Gaúcho, eu acho que tem uma chance considerável. Ele, como todo o mercado que a gente vai falar aqui, pediu um salário alto, mas não é um salário bizarramente alto. Chegou a negociar ali com alguns times, não fechou, por volta de um pouco mais de R$1 milhão por mês, mas é um custo que hoje em dia tem para você ter um treinador mais de ponta. O Renato Gaúcho tem ali todo o vínculo com o Fluminense, adora estar no Rio de Janeiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2007, é um treinador que, enfim, tem um perfil fácil de agradar a maior parte dos jogadores. O resquício que tem ali em relação ao Renato Gaúcho é o vínculo dele, que quem já acompanha o Fluminense há um pouco mais de tempo ali, pelo menos 10, 15 anos, sabe que é um vínculo muito forte com o Celso Barros. E nem digo que o Celso Barros vetaria, o Renato Gaúcho não assumiria porque o Mário traiu o Celso e nada disso não. Acho que o próprio Mário e o orgulho, o ego dele não iriam atrás de um treinador que é conhecido e reconhecido como parceirão do Celso Barros. Mas, enfim, acho que esse tem uma possibilidade aí do Renato Gaúcho, acho considerável de irem atrás. Como eu falei, para o elenco seria mais fácil, né? Gostar de um cara que tem o estilo do Renato. Um estilo completamente diferente, o estilo do Tite, mas em contra-eco. Aí, acho que na mídia, no geral. O Tite não ganha pouquinho, não, tá? O salário dele ali no Flamengo era algo era o 2º maior salário do Brasil, né? Algo em torno ali de 2 milhões de reais por ano, quase 3 milhões, 2 milhões e meio de reais por ano. Por ano, no caso, mensalmente por ano, né? 2 milhões de reais por mês. Não fez um bom trabalho no Flamengo, mesmo depois da seleção brasileira, acabou ficando com a imagem um pouco arranhada e não conseguiu ir para a Europa. Acho que o Tite seria uma mudança não tão radical ali dentro de esquema de jogo, forma de jogo, isso teria uma mudança. O Tite é o cara do 4-1-4-1, né? Pelo menos foi durante muito tempo, mas o Tite teria um problema meio complicado que talvez ele encare o Fluminense como um passo para trás na carreira. Talvez ele encare pegar um elenco, ele saiu da seleção brasileira, e aí na teoria ele queria ir para a Europa, não foi, aí veio para o Flamengo, já foi um passo para trás, e aí assim, ele sair do maior investimento do Brasil e cair para o 7º, 8º maior investimento do Brasil, talvez para ele seja uma regressão, né? Resta saber se ele vai topar mesmo isso daí, se o Fluminense iria atrás, cara. Eu acho que pro Tite teria uma vantagem aí, que é o fato dele, cara, treinar o Super Mundial,
vai ser uma vitrine gigantesca. Se ele quer realmente ir para a Europa, seria uma vitrine gigantesca. O problema é lidar com esse Fluminense em ebulição. Vai ser sempre uma questão para qualquer jogador, para qualquer treinador, perdão, que for mencionado. Inclusive, vamos falar de um treinador aqui, que se a gente falou de grana, meu amigo, a gente tem que falar desse cara aqui, né? Luiz Castro. Atualmente está sem clube, todos os que eu citei até agora estão sem clube, né? No caso do Luiz Castro, recentemente, né, ele saiu lá do Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo, né? Mas assim, lá ele ganhava próximo ali do que o Tite ganhava do Flamengo, 2,5 milhões, um pouco acima, na verdade, de reais, na cotação da época que ele foi. Mas aqui no Botafogo ele já ganhava bem, tá? Aqui no Botafogo ele já ganhava 1,3 milhão de reais. E para vir para o Santos agora, quando o Santos tentou o Luiz Castro na reta final do ano, ele pediu 2 milhões por mês. Então a gente está falando, sim, cara, de uma grana alta. E ele fez uma série de exigências na época ao Santos ali, seja exigências de controlar o departamento de futebol, ter homem-chave dele ali, de confiança dele em posições chaves ali dentro do CT do Santos, ter carta branca para mudar processos internos do clube se ele entender necessário, ter poder de decisão sobre categorias de base. Isso tudo está numa matéria do Iago Rudá lá no GE. Globo falando sobre o Luiz Castro no Santos, e que essas exigências foram justamente o que travaram o Luiz Castro no Santos, assim, inicialmente. Então, eu não sei se ele teria essa liberdade toda no Fluminense. Acho que dos... Você pode até falar, pô, Gabriel, tá maluco? É gringo, o Mário não quer. Tem uma questão aí, né, galera? O Mário Bittencourt, como ele tá com uma briga política gigante dentro de Laranjeiras, resultados ruins pelo segundo ano seguido no campo, e ele tem uma eleição no final do ano e uma SAF que ele tá desesperado para passar logo, sabendo que a imagem dele cada vez mais é manchada a cada notícia que sai sobre a vontade dele de ser CEO, ele já deu algumas entrevistas falando que ele nunca negou, né? Falou que odeia treinador estrangeiro e que jamais contrataria. O que ele falava era do tempo de adaptação, queria um cara que já tivesse treinado aqui no Brasil. Eu não acho que esse cara seja o Luiz Castro, tá? Acho pouquíssimas as chances do Luiz Castro, mas eu não estou descartando estrangeiro, não. Tanto que outro aqui que também mencionaram bastante é o Gabriel Milito, ex-Atlético Mineiro, né? O treinador foi demitido do Galo no final do ano passado, depois de ter perdido a final da Copa do Brasil para o Flamengo e a final da Libertadores para o Botafogo. E foi o Milito que deu o nó tático no Mano Menezes nas quartas de final daquela Libertadores. E, enfim, conseguiu também a eliminação lá dentro do Monumental de Nunes também contra a equipe do River Plate, com uma goleada no jogo de ida. Então, assim, em algum momento aquele time do Galo no ano passado jogou bola. A gente enfrentou o Gabriel Milito também como treinador quando ele estava no Argentino Júnior, né? Lá em 2023 na nossa Libertadores. Foi um jogo duríssimo. Foi talvez... foi bem mais difícil do que foi o Olímpia nas quartas de final. É um treinador que tem ali a sua moral, é um argentino, já trabalhou, o seu último trabalho foi aqui no Brasil, tá sem clube. Esse eu não sei o custo, mas eu chutaria que tá ali na faixa também do seu 1 milhão. E eu te falar que esse daqui eu não duvido muito não, tá? Esse daqui eu não duvido muito também não. Acho que dos gringos talvez seja o que mais faça sentido. Não sei se o Mário vai para esse lado, se o Milito estaria disposto a assumir o Fluminense nesse momento, mas pode ser um dos nomes também. Aqui a gente chega para um nome que, ok, estou preparado para dividir a torcida. Já foi muito citado, estava liderando a enquete do GE. Globo para voltar, Fernando Diniz. Gente, o Fernando Diniz acabou de sair aí. Quais as chances, tá, do Fernando Diniz voltar? Vamos rapidamente. O elenco gosta dele. Ele saiu numa boa, aqui saiu muito triste e tal, mas não ficou puto com o Mário Bittencourt, etc. E boa parte desse elenco jogou com ele aqui no Fluminense, então gosta dele e já jogou com ele recentemente. O Thiago Silva, por exemplo, voltou da Europa falando muito sobre o Diniz e pouco jogou. Na verdade, não jogou com o ex-treinador do Fluminense, que foi campeão da Libertadores e da Recopa. Qual que é a questão dessa volta do Diniz, que também faria sentido? O Fio ficou me enchendo o saco aqui porque ele acha que é o Diniz, o treinador que vai vir pro Fluminense.
Cara, é que de repente amortiza a multa, que o Fluminense provavelmente ainda está pagando, já que renovou o contrato com o Fernando Diniz. Lembrando, o Fluminense no meio do ano passado renova o contrato do Fernando Diniz até o final desse ano. E aí tá pagando a multa. Talvez num cenário ideal seria justamente só não ter demitido o Diniz. Botava o Diniz na geladeira, ficava pagando salário e agora voltava com ele até dezembro continuar pagando salário. Mas enfim, talvez amortizar essa multa. Enfim, esses são motivos que aproximam o Diniz do Fluminense. Quais que não aproximam? Gente, o Diniz precisa de um descanso. O Diniz emendou trabalho, o trabalho dele no Cruzeiro foi péssimo, assim, mas desesperadoramente ruim, de não conseguir produzir praticamente nada, de ganhar um time praticamente na semifinal, encaminhado ali para a final da Sul-Americana e tomar um baile na final da Sul-Americana, não classificar para a Libertadores, fazer um péssimo Campeonato Mineiro enquanto esteve à frente. Então, assim, o Diniz precisa parar e não é uma questão de se atualizar que ele está ultrapassado. O Diniz precisa se atualizar a cabeça. Ele não estava bem. Era uma confusão atrás da outra no Cruzeiro e uma volta dele agora também, vale lembrar, assim como tem jogadores que gostam do Diniz, tem jogadores que não se dão mais. Thiago Santos e Guga, mais especificamente o Guga. Se o Diniz for anunciado num dia, o Guga emite uma passagem para qualquer lugar do mundo, vai vir assim escrito na passagem, qualquer lugar do mundo, pega o passaporte dele, a carteira de trabalho e vai assinar com o Dinamo Zagreb da Croácia de graça, se for. O Guga é um desses jogadores que, assim, apanhou, entre aspas, ali, muito do Diniz, o Thiago Santos ia para esse lado. Então, assim, mas o Guga é bem mais sério. Tem jogadores que não curtem o modo de trabalho do Diniz, e isso já causaria algum problema. O Mário Bittencourt, depois da saída do Diniz, falou bastante vezes também coisas que não eram muito agradáveis aos ouvidos do Diniz. Então, além disso, ainda teria um racha na torcida muito grande. Essa volta do Fernando Diniz seria uma tentativa do Mário Bittencourt de talvez agradar uma ala da torcida, mas ia desagradar uma boa parte também da torcida. O custo, aí, como eu falei, esse já seria um custo mais agradável, né? Ali no sentido financeiro, até por ter a questão da multa também. Os últimos dois que tem aqui, Dorival Júnior. Cara, os últimos trabalhos do Dorival como treinadores, eles são bons, exceto da seleção, que é uma dinâmica completamente diferente. O Fernando Diniz, quando fazia o trabalho da vida dele, o melhor trabalho da vida dele no Fluminense, estava indo mal na seleção também. Então, penso eu que o Dorival Júnior não dá pra gente ficar levando em conta esse trabalho dele da seleção só não. Acho mais justo levar em conta os trabalhos que ele já fez na carreira. Ele não é um treinador excepcional para mim, não é um treinador no nível de seleção brasileira, mas quando pegou dois elencos que tinham força, foi campeão recentemente, em Flamengo e São Paulo. E quando sai do Ceará para ir para o Flamengo, sai falando que é um convite especial e etc, entre aspas, né, quase que irrecusável, mas o trabalho dele aqui era bom no Ceará. Tá? Fez uma fase de grupos de Sul-Americana em 2022 pelo Ceará, espetacular. Espetacular. Então, assim, hoje o cenário do Dorival Júnior, para mim, é um cenário que me agrada. Tá? Não acho que é maravilhoso, não acho que é para soltar fogos, mas acho que hoje é também o cenário que mais eu acho que conciliaria a torcida, tá? Porque quem não acha que o Dorival Júnior é um gênio, também não acha, né, não tem uma dualidade grande de achar que o Dorival Júnior é um péssimo treinador também não. Pode achar mais ou menos, mas assim, ele não vai desagradar tanta gente. Acho que pode ser o caminho. Foi demitido agora da CBF, da Seleção Brasileira, pode querer voltar a trabalhar em clube. Vamos ficar de olho aí. O Mário Bittencourt esteve lá como chefe de delegação da CBF, então pode ser que também já tenha alguns contatos. E por último, cara, Odair Hellmann. Gabriel, Odair, o Maionese e tal. Odair Hellmann, que saiu em 2020 do Fluminense para ir para a Arábia Saudita ganhar dinheiro, e foi, tá certo. A carreira dele eu ouvi até um podcast esses dias que mudou um pouquinho meu pensamento sobre isso. A carreira do Odair Hellmann, ele não conseguiu ter R$1, na carreira dele como jogador. Ele termina a carreira assim, andarilho da bola total. Então, a primeira oportunidade que teve ele de fazer a vida dos filhos foi ganhar dinheiro lá na Arábia Saudita. O problema, no caso do Odair, é que ele estava pelo Al Raed. Ele tinha trocado de time, tinha assinado outro bom contrato lá na Arábia Saudita. E assim, o time dele, na temporada, tinha 16 derrotas, 7 vitórias e 4 empates. Lanterna do Campeonato Saudita.
E é meio estranho porque, assim, em alguns lugares você vê que ele não é mais treinador desse Al Raed. Ele está sem clube. Mas não tem nenhuma demissão. Os torcedores, eu traduzi ali algumas páginas do Al Raed, já tem um outro treinador lá, que era auxiliar dele, que é o... Deixa eu achar o nome dele aqui. É o senhor... Cadê? Rami El Hassan. É ele um treinador libanês, nacionalidade espanhola, e que basicamente era treinador interino. Aí é engraçado porque não tem nenhuma demissão do Odair Hellmann dita lá na página do Al Raed, né? E os torcedores ficam falando, vocês botaram outro treinador e nem anunciaram a demissão do anterior, não sei o que negócio estranho. Então, assim, talvez o Odair ainda tenha contrato até o final da temporada. E, cara, não é um nome... Esse aí vai desagradar muito mais gente do que ele iria conseguir agradar de cara. Eu não acho o Odair um treinador ruim, não acharia o Odair um treinador problemático agora. Mas, assim, convenhamos, gente. Pro que era a expectativa do ano, pro que foi investido, eu não acho que o Odair volta com tanta moral assim da Arábia Saudita, não. Eu entendo a escolha dele, ele foi pra lá pra ganhar dinheiro, beleza. Mas ele vinha de uma boa campanha no Internacional, vinha uma boa campanha do Fluminense, e ele deixou isso enterrado há 5 anos atrás. É isso. Volta pro mercado nacional num nível mais baixo. Até porque passou pelo Santos num nível bem baixo. Foi muito mal no Santos o Odair Hellmann. Então, e acho que boa parte do que ele teve em 2020, que foi muito... facilitou muito a vida dele em 2020, né, foi não ter torcida no estádio e ter um ambiente calmo e tranquilo para trabalhar. Ele não vai ter nenhum dos dois agora em 2025. Então o Odair Hellmann, nesse momento, apesar de ter gostado do Odair Hellmann ali no cenário geral, sou totalmente contra a vinda dele para o Fluminense. Tem outras opções que fazem sentido, tá, que o Fluminense possa ter uma mínima chance de contratar, coloca aqui embaixo. E avalia também essas que eu botei aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!